Número 9. Como Deus usa o falso profeta para provar os seus servos? Complete. Como já foi dito, uma das formas mais simples de avaliação de um falso profeta é o conteúdo de sua mensagem. Se a cosmovisão religiosa e filosófica do profeta ou sonhador acerca de Deus, do ser humano do mundo, afasta-se das Escrituras, contrariando a doutrina bíblica, ainda que ele faça descer fogo do céu à nossa vista e impressione o povo, devemos continuar firmes em nosso lugar, pois tais manifestações são de fonte estranha. Conforme vimos na leitura bíblica, Deus permite que essas coisas aconteçam para nos provar. Isso é ainda mais válido para os nossos dias atuais, com tantos inovadores, milagreiros, falsos cristos, pregadores de outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. Então, no mundo que nós estamos vivendo hoje, que cada dia surgem mais essas pessoas, devemos tomar mais e mais e mais cuidado ainda. Ainda que a pessoa possa fazer até fogo descer do céu. Se ele prega outro evangelho que não é o evangelho legítimo, a palavra de Deus legítima, devemos deixar isso para lá. Parte 2. Práticas divinatórias. Número 10. Quais os principais profetas que advertiram o povo sobre as abomináveis práticas divinatórias no Antigo Testamento? Então Moisés enumerou algumas práticas divinatórias comuns entre os cananeus. O profeta Isaías preveniu o povo sobre algo semelhante observado pelos egípcios. Então, nós vimos aí que Moisés fala sobre isso na escadão de lei, em Deuteronômio 18, 13. Então, falando sobre isso. E também Isaías fala sobre isso no capítulo 19, versículo 3 e versículo 4 também. Eu vou ler aqui para vocês. E o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior e destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos e encantadores e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. E entregarei os egípcios então nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Então veja bem que Deus não tolera esse tipo de coisa, de consulta a feiticeiros, adivinhadores, prognosticadores, essas coisas. Deus não aceita, Deus abomina isso e destrói aqueles que vivem nessas práticas. Ou destrói, ou deixa com o diabo, destrói, mas certo é isso, entrega mesmo nas mãos de Satanás para ele destruir e acabar com isso. Ou a pessoa se arrepende e aceita Jesus e nasce de novo, morrendo para essas coisas, ou essa pessoa será totalmente destruída e destruirá aqueles que o acompanharem. Número 11. Quais práticas abomináveis existem ainda hoje na sociedade? Por quê? Então, elas abrangem direto ou indiretamente magia, astrologia, alquimia, clarividência, tarô, búzios, quiromancia, necromancia, numerologia, levitação, transe, etc. São práticas repulsivas aos olhos de Deus, porque representam uma forma infame de idolatria e demonismo. Você viu aí, todas essas práticas são terríveis e são direta ou indiretamente coisas de Satanás. Estamos vendo aí a divulgação até de as pessoas levitarem, que é uma interiorização, a pessoa começa a interiorizar, a pensar em si mesmo, consultar lá dentro. Tudo isso são práticas satânicas, demoníacas, que a pessoa deve evitar. Então, sobre adivinhador, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante e mágico, como está aí, Deuteronômio 18, 10 e 11, ligue a primeira coluna de acordo com a segunda. Você veja aí abomináveis práticas divinatórias aí. Adivinhador, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante e mágico. Vamos ver, o adivinhador adivinha quem pratica adivinhação, como parte da magia. Essa prática é uma antiga arte de predizer o futuro por meios diversificados: intuição, explicação de sonhos, cartas, leitura de mão, etc. O termo prognosticador é uma das possíveis traduções do hebraico onem, literalmente significa fazer agouros pela nuvem. É aquele que pratica mágica, vaticínio, presságio, prognóstico e tenta prever o futuro por meio de sortilégios. O agoureiro é o que pratica agouros, uma forma de magia especializada em tentar predizer males e desgraças. A palavra hebraica então empregada para feiticeiro é usada também para bruxo. Os tais faziam parte do grupo de conselheiros de Faraó com seus sábios e magos. O termo hebraico traduzido em várias nossas versões aí por encantador, de encantamentos, denota amarrar alguém por meio então de mágica. É o praticante da macumba, do despacho, etc. A palavra hebraica usada para espírito adivinhante ou necromante, na Almeida Revista e Atualizada, essa Bíblia, tem sentido abrangente: médium, espírito de mortos, necromante e também mágico.
Então você viu aí todas essas práticas, essas coisas que estão ocorrendo hoje, que são normais aí para a sociedade de hoje, mas para Deus é abominação, é pecado. Número 13. O que vem a ser bruxo e bruxaria? Então bruxo é o praticante de magia negra que evita fazer o mal. Qualquer forma de adivinhação em si mesmo já é o mal. A bruxaria chegou a seu apogeu da Idade Média. Hoje as bruxas são apresentadas pela mídia como heroínas belas para as crianças e adolescentes. Então hoje o que aconteceu? Antigamente as bruxas eram feias, horríveis. Hoje não. São moças aí lindas, são pessoas famosas, né? Atrizes famosas ou apresentadoras de programas. São pessoas bem bonitas, como é o caso de aí, Witchna e Wicca, bruxas que aparecem aí bonitas e tal. E as pessoas se encantam com isso e entram por esse ramo aí, por essas coisas terríveis que vão conduzir ao pecado, à abominação diante de Deus. Agora, quem é mais fascinado por essas coisas? As crianças, os adolescentes. Porque Satanás tenta fazer com que no futuro ele domine. Então ele vai tentando dominar as crianças e adolescentes com essas coisas. E eles ficam aí admirados mesmo, fascinados mesmo com essas coisas. Tem que tomar muito cuidado. Cada dia mais a gente conhece pessoas que estão sendo influenciadas por essa mídia falsa, por essas coisas terríveis. Parte 3. A necessidade da profecia bíblica. Como era e é a voz de Deus na terra. Então, mesmo com a queda do homem no Éden, o Senhor nunca deixou de se comunicar com as suas criaturas racionais. Através dos patriarcas, reis, sacerdotes e profetas, ele revelou a si mesmo e se propôs a habitar no meio do seu povo. A profecia bíblica é a voz de Deus na terra para nortear homens e mulheres no caminho seguro para o céu. É também chamada de a profecia da Escritura. Então, na atualidade, a voz do Senhor pode ser ouvida através da palavra de Deus, que é pregada no mundo inteiro por meio da Igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, a voz de Deus na terra é principalmente hoje o que é a Bíblia, a palavra de Deus. A igreja é a responsável pela transmissão dessa palavra. Quem faz parte da igreja? Os salvos, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, entregaram a sua vida a Deus, estão lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, orando, estão em comunhão com o Espírito Santo. Então eles são responsáveis por levar essa palavra adiante. Número 15. Dentro da revelação dos arcanos divinos, complete. Ao falar sobre o fato de Jesus ser o cumprimento da mensagem dos profetas, o apóstolo Pedro diz que agora, ou seja, para nós que estamos presenciando a materialização dos vaticínios e arcanos divinos, precisamos atentar ainda mais para a importância de tais mensagens, pois cumpre o propósito de servirem como um norte, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Número 16. Dentro do tema, o contraste entre a verdadeira profecia e as práticas pagãs, complete. Então, a leitura bíblica em classe e as demais referências citadas nesta lição revelam a gravidade das práticas ocultistas e esotéricas, as quais tentam